pessoal do segundo ano, turminha bacana. Nós vamos dar continuidade aos nossos capítulos e hoje, produção mundial de energia. Energia é fundamental na sociedade, né, pessoal? Então nós vamos aqui ver as principais características das fontes energéticas mundiais. No próximo capítulo vamos falar do Brasil e, obviamente, que a partir desse estudo vai nos dar a base para chegarmos no nosso país e entendermos o que está acontecendo ao longo do tempo, vem acontecendo sobre energia. Pois bem, a primeira coisa é identificar o que é muito comum na geografia, se colocar dois tipos de energia, a renovável e a não renovável. Olha só, renovável, ela nunca vai acabar na natureza, certo? Nós temos a força hídrica da água, dos rios, dos mares que são usadas. Nós temos a força eólica dos ventos, a energia solar, etc. Enquanto que as não renováveis, a gente tem que destacar principalmente os combustíveis fósseis, que estão na natureza, mas vão se esgotar. Petróleo, gás natural, carvão mineral. Esses são os três principais combustíveis fósseis de origem orgânica. Além do que, a gente tem que destacar também a energia nuclear, que vai utilizar o urânio, que também um dia vai acabar, certo? Entre outras, mas destacando as mais importantes. Continuando, o que nós temos que destacar? Que o grande impacto ambiental causado pela produção de energia no mundo, ele se dá principalmente pelos combustíveis fósseis, porque nós temos aí o aquecimento global, que é muito significativo com a queima desses combustíveis, ok? E eles, pasmem, são muito utilizados no planeta. Algo em torno de 80% da fonte primária mundial sai dos combustíveis fósseis. Como eu já citei, repetindo, olha lá, petróleo, gás natural e carvão mineral. É muita coisa. 10% ou quase isso fica com a energia nuclear, enquanto que os outros 10% são divididos pelas energias que conhecemos como renováveis. Tudo bem? Beleza? Então agora a gente tem que destacar o principal produto usado pela humanidade nos últimos tempos, do século XX para cá, desde o seu começo, que é o petróleo. O petróleo hoje responde por aproximadamente 32%, 30%, um pouquinho mais, de todo o consumo e produção energético mundial. É muita coisa. E, obviamente, a gente tem que destacar que houve uma redução nas últimas 5 décadas. E nós vamos ver por que aconteceu essa redução proporcionalmente ao que se consumia há 50 anos e o que se consome hoje. Tudo bem? Porque o petróleo é estratégico. O petróleo requer um estudo de geopolítica. E é isso que nós vamos falar desse hidrocarboneto, né, que é de origem marinha, através da sedimentação de compostos orgânicos marinhos. Tudo bem? Beleza? Tá? Encontrado nas bacias sedimentares. Tá? Lembrando que nós temos as estruturas geológicas, escudo cristalino, bacias sedimentares e dobramentos modernos. O petróleo, assim como o carvão mineral e o gás natural, se encontram nas bacias sedimentares, ok? Legal. Então, continuando. Bom, o petróleo, como nós sabemos, ele foi utilizado a partir da invenção do motor de combustão interna. Foi uma invenção alemã e a partir do final do século XIX para a virada do século XX, o petróleo substitui o carvão mineral como a principal fonte energética do planeta, certo? Então, petróleo, olha aí, gasolina, tem tantas coisas, né? Óleo diesel, gasolina de avião, plástico, enfim, tanta coisa que o petróleo, a partir dessa matéria-prima, se produz hoje no planeta. Então, no começo do século XX, foram criadas as 7 irmãs do petróleo.
7 grandes corporações petrolíferas que passam a dominar o planeta, constituindo claramente um cartel. Entre elas podemos citar a Shell, que é um consórcio britânico-holandês, e a Esso e Texaco, que são estadunidenses, americanas. Com o passar do tempo, os produtores de petróleo, os grandes produtores, perceberam que eles também teriam que reagir e formaram outro cartel, chamado OPEP, em 1960, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formados por Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait. Um país aqui no começo também fez parte desse cartel, aqui na América Latina, Venezuela, enfim, os grandes produtores de petróleo. E aí vem a geografia em si. Onde essa produção é mais destacada? No chamado Oriente Médio. Quase todos os países da OPEP, que existe até hoje, são de lá. E nós temos também que observar que isso aí causou ao longo do tempo muitos conflitos. Tudo bem? Nome, repetindo, OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O principal produtor e as maiores reservas também da região estão na Arábia Saudita. Além daqueles outros que eu citei, quase que exclusivamente ali em torno do Golfo Pérsico. Tudo bem? Golfo Pérsico. E aqui na América Latina, além da Venezuela, nós temos também o Equador como grande produtor, que também faz parte da OPEP. O resto ou são africanos ou asiáticos. Pois bem, o preço do petróleo, mesmo com a cartelização, era muito barato. Muito barato. Basta você ver aqueles filmes de época, nos anos 50, 60, o tamanho dos automóveis. Eram imensos, porque podia consumir muito. Tá? Acelerava, já gastava 1 litro, não tinha problema, era um petróleo barato. Mas aí vem a primeira coisa que você tem que lembrar na hora de estudar isso aí. O primeiro choque do petróleo em 1973, por causa de uma guerra entre árabes e israelenses, judeus como queiram. Tudo bem? Guerra do Yom Kippur. Essa região, muito conflituosa, sempre teve, alguns lances que levaram a muitas mortes, a muitas destruições. E essa foi mais uma, que leva até hoje. Olha a Síria. A Síria está em guerra civil há quase 10 anos. Pois bem, nessa guerra, os israelenses venceram com o apoio dos Estados Unidos. O que os árabes fizeram? Lembre-se que eles que controlam a OPEP. Diminuir a produção drasticamente e o preço disparou. Ele quintuplicou em apenas algumas semanas, causando uma crise energética mundial e uma crise econômica também. Um dos países mais atingidos, inclusive, foi o Brasil, que quase não produzia petróleo aqui. Tudo bem? Primeira crise ou choque do petróleo, 1973. Com isso, os países começam a procurar petróleo no seu território. O Brasil foi um que fez isso e achou, principalmente na chamada plataforma continental, que é o relevo submarino aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Além de procurar também fontes energéticas alternativas, o que o Brasil fez. O Brasil passa a produzir pioneiramente no mundo o álcool, o etanol, uma tecnologia brasileira da década de 1970, uma reação ao que estava acontecendo na crise energética mundial. Em 1979, os preços voltaram a disparar. Foi o segundo choque do petróleo, 1979, quando o Irã sai da órbita dos Estados Unidos e passa a ser uma teocracia, como é até hoje. O Irã, olha aí, ali no Golfo Pérsico também. Com essa revolução islâmica no Irã, os preços do petróleo também, mais uma vez, disparam. Segundo choque do petróleo. Olha a geopolítica aí, pessoal. O que vai acontecer? Como eu disse, os países procurando alternativas e alguns deles têm grande sucesso, como o próprio Brasil. O Reino Unido, Inglaterra, o México, a Noruega, que se tornou um grande produtor de petróleo. Enfim, vários países
vão buscar esse combustível fóssil no seu subsolo. E encontram. Outros não, óbvio. Com o passar do tempo, os preços do petróleo começam a se estabilizar. Porém, vem outra guerra, que é a guerra quando o Iraque invade o Kuwait. Isso em 1990. Porque o Iraque já tinha enfrentado uma guerra com o Irã durante 8 anos, na década de 1980. E depois, com os preços muito aquém do que o ditador Saddam Hussein esperava, ele invade o Kuwait para ter maior produção e ver se os preços subiam. Só que houve uma reação do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, que retomam o Kuwait. Né? Então olha aí, ó, Guerra do Golfo, 1990, concluída em 1991 com a derrota do Iraque. Posteriormente, os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003. Olha aí, mais uma ação, né, bélica no Oriente Médio. Os preços do petróleo, mais uma vez, oscilam para cima. Como sempre, qualquer conflito vai causar um impacto no preço do barril do petróleo. O que vai acontecer? Os Estados Unidos conseguem controlar o Iraque, não teve grandes reações por parte do exército iraquiano. Saddam Hussein foi preso, capturado, depois executado, e houve até uma certa estabilidade nos preços do petróleo. A região sempre conflituosa, lógico. Oriente Médio, lembrou do Oriente Médio, lembra de conflitos. Porém, a partir de 2008, vem uma crise econômica mundial. 2008, que começou nos Estados Unidos no setor imobiliário. A China, que era grande consumidora, passa a ser grande consumidora de matéria-prima no mundo todo, também sofre um abalo. E aí a lei da oferta e da procura. Ora, se a economia estava bem alimentada, o preço das commodities, que o petróleo é uma commodity, uma matéria-prima, eles estavam mais elevados. Com uma diminuição da procura, os preços caem. E, pasmem, durante esse bom tempo, os preços do petróleo estão muito aquém do que se esperava os grandes produtores. Um dos países que mais sofreram com essa redução drástica do petróleo nos últimos 10 anos foi a Venezuela. Como o preço baixou muito, a Venezuela, que não investiu em outras áreas, sempre focou o petróleo. A Venezuela entrou numa crise muito grande, levando em conta também que a Venezuela optou por um socialismo do século XXI que também não deu certo. Juntando as duas coisas, a Venezuela entrou numa decadência econômica com mais de 2 milhões de imigrantes. As pessoas migraram, porque não tinha opção e não tem opção ainda na Venezuela. Tudo bem, pessoal? Então os preços do petróleo estão relativamente baixos agora, embora não se sabe o que pode acontecer, principalmente agora com a crise ligada ao coronavírus. Tudo bem? E lembrando, a Venezuela é o país do mundo que tem as maiores reservas petrolíferas do planeta, certo? E hoje o maior produtor mundial, Estados Unidos da América. Poxa, mas eles exportam? Não, pode até exportar um pouco, porque o consumo dos Estados Unidos é muito grande, tá? Mas o maior produtor hoje, Estados Unidos. E outro país que se destaca também é a Rússia, com petróleo, mas principalmente gás natural, que veremos depois. Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza, essa é a primeira parte, continuaremos na sequência. Obrigado.